Olá, boa tarde para você que está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Estava com o Saúde é Vida com a Ana Paula Meneghetti falando sobre menopausa, um tema que precisa sim ser muito bem explanado. E agora nós estamos começando o nosso ponto de vista. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que está gerando polêmica desde o ano passado. Sim, é a suspensão do novo ensino médio? Será mesmo? É isso? Para descobrir, para entender, para falar sobre perdas e ganhos do novo ensino médio, nós convidamos o especialista, coordenador do ensino médio da Unidade Brasil do Colégio Oficina do Estudante, professor Luiz Felipe Tuon. Seja muito bem-vindo no nosso ponto de vista. Boa tarde. Boa tarde, Rúbia. Boa tarde a todos. Muito prazer estar aqui, poder conversar com vocês, falar um pouquinho sobre educação, né, sobre ensino médio e sobre essa nova polêmica aí que está rondando nossa área. Informação é preciso. Gente, vamos lá. A proposta do novo ensino médio foi sancionada em 2017 no governo Temer, né? E começou a ser implantada em 2022 nas escolas de todo o Brasil, né? Na era da implementação gradual até 2024. Então, quer dizer, lá em 2017 ela foi implantada, né? E aí veio percorrendo todo esse tempo e agora ia ser finalizada agora em 2024. Mas o debate em torno da reforma do ensino médio tem sido constante nas discussões educacionais, né? E aí trouxe consigo uma série de mudanças significativas, desde a flexibilização curricular até a maior ênfase aí na formação técnica e profissionalizante, né? Essa flexibilização curricular aí também está gerando uma polêmica muito grande, ou seja, eu vou escolher se eu quero estudar, por exemplo, geografia. E aí, será que realmente o nosso ensino médio, ele tem que ser assim? Será que tem prejuízos? Tem ganhos? Professor, explica pra gente o seu ponto de vista referente a essas mudanças que ocorreram, né, e que estão aí vigentes no ensino médio hoje. Ok, Rúbia. Bom, eu acho que vale a pena a gente, primeiramente, observar uma análise estatística sobre a evasão do ensino médio, que sempre foi o segmento com mais perdas de alunos, né? A gente está falando aí de algo em torno... Bom, de cada 100 alunos do ensino médio de 15 a 17 anos, apenas 13 estão em escola particular. 87% dos alunos de 15 a 17 anos estão em escola pública. É um dado que impressiona, né? Porque a gente que trabalha em escola particular e tem tanto aluno, né? Mas na verdade a maioria esmagadora está na escola pública. E, não obstante, esses alunos acabam, né, desse segmento, acabam evadindo do ensino médio, né? O ensino médio é disparadamente o segmento que mais perde aluno ao longo dos 3 anos, né, que a gente tem, primeira, segunda e terceira série. Bom, então o pensamento, né, dos governantes aí passados era exatamente tentar minimizar essa perda, essa evasão, tá? Então, para que os alunos pudessem ficar mais no ensino médio, não largar o ensino médio no primeiro, no segundo ou antes de se formar na terceira série, a tentativa era oferecer aos alunos algo que eles pudessem escolher, né? Então, se eu estou na escola sendo obrigado a estudar e eu não gosto, eu vou tentar sair dessa rotina. Mas se eu agora, tudo bem, eu tenho que ainda fazer algumas matérias por obrigação, mas se eu posso escolher algumas coisas para estudar, áreas que eu gosto, né, a tendência é esse aluno ficar mais tempo e, portanto, se formar no ensino médio com mais gosto até, né? Bom, mas isso tudo, de fato, foi proposto lá em 2017, houve até petição pública, não sei se você lembra, né, a população podia opinar e tudo mais. E aí a ideia era iniciar, na verdade, em 2019, desculpe. Mas com a pandemia, né, houve um bloqueio total nas escolas, essa tentativa de iniciação não deu certo. E aí a pandemia, então, né, se alastrou, todos sabemos a tragédia que foi, principalmente na educação, né, a pandemia. E aí na volta, ali na retomada das aulas presenciais em 2021 para 2022, então o governo federal, estadual e as próprias escolas foram então obrigadas a iniciar essa ideia do novo ensino médio, né? Então, oferecer aos alunos, dentro dos segmentos ali das áreas do conhecimento, matérias que eles possam se caracterizar mais, se assemelhar e ficar, né, dentro daquele gosto. Agora, a verdade, Rúbia,
É assim, as áreas do conhecimento já vêm um pouco antes disso, porque o Enem puxou essa ideia, né, de transformar aquele rol de matérias, inúmeras matérias do ensino médio, e tudo resumido em 4 grandes áreas. As áreas das linguagens, as áreas das ciências humanas, as áreas da ciência da natureza e a área da matemática. Então, nessas 4 áreas, os alunos são obrigados a assistirem a aulas, aquelas que todos nós passamos quando a gente estava na escola, né? Enfim, biologia, física, química, matemática, geografia, história, né? Português, inglês e assim por diante. E aí nasceu a ideia então de, por que não pegarmos, né, nas áreas do conhecimento, como em linguagens, em humanas, e oferecer algo distinto? Por exemplo, o aluno que se vê mais da área de humanas, ele pode fazer, além das matérias obrigatórias, ele pode escolher, por exemplo, fazer um curso de mediação, um curso de geopolítica. Ou o aluno que é mais da área de exatas, né, e biológicas, tal, de repente fazer um curso de neurociência, ou, como a nossa escola oferece, a educação financeira, que na minha humilde opinião sempre foi uma matéria que deveria existir já há muito tempo, mas está entrando só agora. E isso, num começo, e num ponto de vista, né, assim, bem honesto, eu acho muito válido, né? Os alunos de fato poderem escolher as áreas que eles querem estudar, é muito bom para eles. Só que a gente não pode esquecer, e aí volta no começo da minha fala, né? Daqueles 87% de alunos da escola pública. Ninguém está aqui falando, por favor, gente, né, que toda escola pública tem problemas. Não, a gente sabe que tem muitas escolas públicas que são muito boas e que têm sucesso total no ensino dos seus alunos. Mas a gente também sabe, né, das dificuldades que uma grande parcela de escolas públicas, né, apresentam. E aí eu te pergunto, né, como que essas escolas públicas vão oferecer cursos, muitas vezes de tecnologia, né, cursos como robótica, laboratórios, né, que são esses cursos que estão envolvidos no novo ensino médio, né? Então, se eu não tenho nenhuma sala de aula, muitas vezes, bem adaptada, como é que eu vou oferecer um curso de laboratório? Se eu não tenho nenhuma lousa ali para o professor poder escrever, como é que eu vou oferecer uma aula de robótica? Então, nesse sentido, o que eu acho honesto também, eu não sou contra, tá? Eu acho que está certo, a gente tem que pensar, porque a enorme maioria está lá na escola pública, né? Então a gente tem que pensar nesse sentido. E acho que essa primeira conversa de revogação, né, mas agora a revogação foi, né, bloqueada, então vamos primeiro pela suspensão. Vamos repensar como vai ser esse novo ensino médio. Por hora, né, está suspenso, mas aí a gente fala, né, acho que daqui a pouquinho fala um pouco mais sobre isso. Exatamente. Professor, o senhor falando aí sobre essa questão aí da escola particular, da escola pública, né? A gente está falando aqui da escola estadual. O senhor acredita que nesse sistema desigualdades econômicas, elas impossibilitam aí nos estados que acabam interferindo nessa implementação? Com certeza, Rúbia. No pouco tempo que a gente viveu aí do novo ensino médio, a gente já viu que essa estratégia não conseguiu, né, melhorar as desigualdades sociais. Na verdade, as desigualdades elas se mantêm, né, e o projeto, né, para a implementação nas escolas públicas ainda depende de uma atenção especial, principalmente dos governos estaduais, para que essa escola tenha desde a sua base, né, coerência, infraestrutura, né, coerência de base, educativa e tudo mais, para que esses alunos, desde criança, já cresçam com o intuito de aprender algo mais, né, com o desejo. Né, eu, como professor há 20 anos e agora coordenador há 7 anos, eu posso falar para vocês que o que a gente mais sente nessas novas gerações de alunos é a falta de interesse. Então o aluno ele não tem mais aquela vontade de fazer uma faculdade de ciências, uma faculdade e tal. Claro, né, não estou generalizando, né, gente, mas é algo que a gente observa. E sem o interesse devido, o aluno acaba caindo na mesma rotina. Ele é obrigado a estudar, ele se sente na obrigação, adolescente não gosta né, de rotinas e obrigações, e aí mesmo que ele tenha que escolher alguma coisa do novo ensino médio, ele ainda assim se demonstra com um pouco interesse. Então o que eu acredito é que tem ainda uma baixa, são poucas opções ainda para esses alunos poderem escolher. É algo muito limitado ainda. Então precisa ter uma preocupação maior, né, dos governos estaduais para trazer esses alunos desde a fase fundamental até chegar nessa idade do ensino médio com o interesse,
né? E aí, quem sabe, poderem trabalhar para melhorar até a condição de vida da própria família, né? Exatamente. Agora, sobre essas escolhas, né, professor? Quem executa a política do ensino médio? O Ministério da Educação ou os estados? Como é que funciona as secretarias? O ensino médio, ele é responsabilidade estadual, né? Ah, perfeito. Claro que o Ministério da Educação, ele dá todas as bases que devem ser seguidas, né? A Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, vem do Ministério da Educação, oferece isso aos estados e os estados implementam da melhor maneira possível, cada um, né? Cada qual nas suas possibilidades, né? Nem, como eu estava dizendo, né? O que escolas talvez no estado de São Paulo possam oferecer, talvez escolas no Rio Grande do Sul ofereçam coisas diferentes. Mas tem que estar sempre atendendo aos requisitos encontrados na BNCC. Então, o Ministério da Educação forma a BNCC, a Base Nacional, e os estados implementam e apoiam as escolas nesse sentido. Então, agora, veja só, posso escolher, né? O estado ali pode definir, o aluno pode escolher que matéria que ele deseja estudar. Claro que tem as que são fixas, que são regras, né? Precisam ser executadas, né? Mas aí ele pode escolher que matéria que ele vai estudar. Isso não implica depois, lá na frente, quando ele vai prestar um vestibular, quando ele vai fazer um provão, porque, poxa vida, como é que eu não quero estudar essa matéria porque eu não gosto, só que isso lá na frente ele vai precisar saber disso, né? Implica, qual o seu ponto de vista dessa questão aí de escolha, mas aí lá na frente essa escolha que ele não fez assertiva pode ser cobrada? Sim. Na minha opinião, as escolas de ensino médio ainda precisariam estar atentas aos vestibulares. Enem, FUVEST, falando da nossa região, né? Sim. FUVEST, Unicamp, Unesp, essas universidades elas ainda não mudaram o escopo, né, nos editais, então ainda é necessário que os alunos tenham uma boa preparação de diversas disciplinas que a gente considera, né, obrigatórias. Mas, devido à chegada do novo ensino médio, né, no último governo, houve assim uma retirada de disciplinas, né? Sugeriram que as escolas pudessem retirar disciplinas como filosofia e sociologia. Eu sou totalmente contra, e a escola que eu trabalho também é totalmente contra, porque, um exemplo, Rúbia, no Enem, nos últimos 2 anos de Enem, nas 45 questões de ciências humanas do primeiro dia, 17, 18, por volta disso, são de filosofia e sociologia. Como é que você não vai oferecer aula de filosofia e sociologia para os alunos se vai estar no Enem, no vestibular? Exatamente. Só que daí que acontece? Exatamente, para poder oferecer horas do novo ensino médio, dessas matérias que eles podem escolher, outras matérias foram perdidas. E os alunos das escolas estaduais perceberam isso, porque obviamente que eles querem fazer universidades públicas e devem fazer mesmo, e tem que, né, tentar. E aí eu vi diversas entrevistas de alunos falando, poxa, eu estou sendo obrigado a fazer um curso de, sei lá, de gastronomia, né, que eu nem gosto tanto, que faz parte do novo ensino médio, da nova proposta, e estou perdendo, não estou podendo assistir aula de filosofia e sociologia. E aí quando eu vou para o Enem, vai ter questões de sociologia, mas não vai ter questão de gastronomia. Exatamente. É então, meio desconexo, completamente desconexo. E esse tipo de coisa, né, de característica, eu sou completamente contra. Não que eu seja contra o novo ensino médio, entenda, mas eu sou contra não ter as disciplinas que os vestibulares vão pedir. Né? E quais as disciplinas que estão desobrigadas, que não tem a necessidade, assim, se eu não quero, eu posso escolher? Como funciona? Porque, assim, tem as disciplinas que são regra, né? A gente precisa estudar. Aí, quantas são? Matemática e português são obrigatórias. Só 2? Exatamente. E aí, e depois? Mas eu preciso cumprir ali, porque na minha época, se não me engano, eram 13 matérias que nós falávamos, né? 13 matérias. Exatamente. Então, e agora são quantas obrigatórias? Obrigatórias, falando num geral, no geral, porque em escolas particulares continuam sendo, hoje são 19 matérias. Uau. Né? Mas eu estou me apegando mais às escolas públicas por isso, né? Por ter essa meio que uma escolha. As escolas elas estão obrigadas a determinar matemática e língua portuguesa. Exato. As outras matérias, é claro que eles vão oferecer também, porque não tem como você passar por um ensino médio sem ter contato com física, química, história, geografia. Né? Então também existem essas matérias. Filosofia e sociologia foram as 2 matérias mais menosprezadas aí talvez nesses últimos anos, porque foram citadas mesmo como matérias até desnecessárias, o que eu acho completamente também um erro, né?
eu sou biólogo, né? A biologia foi uma das matérias também que foi desobrigada, o que é um absurdo. Não só pela visão do vestibular, e agora, né, até defendendo um pouco a minha área, né? Mas eu honestamente, Rúbia, não vejo uma formação completa de um adolescente sem ter contato com a biologia evolutiva, a genética. Perfeito. Ou a base, né? Ou o estudo do corpo humano, a base, a ecologia. A base. Né? Então, mas foi citado isso em reuniões do governo anterior, de que as escolas poderiam, por exemplo, cortar a biologia do hall de horários de aula. E então, eu não sei te dizer exatamente, né, quais as matérias que ficaram, sim, sim. mas sim, história, geografia, física, química, matemática e português foram as que mais se mantiveram. Mas biologia, sociologia, filosofia, espanhol, na minha inglês, época tinha até o SPB, Você lembra do SPB? O SPB? O SPB. É aquela... Organização eu acho moral que e cívica, moral eu não e cívica, sei, eu acho que mesmo, mais ou menos nome. isso, né? Tá longe, faz tempo moral o ensino médio. Hoje mas é algo importante, claro, né? claro. E que nós aprendemos ali na base. Então, essa questão financeira, né? A educação financeira, ela foi inserida, tem aí prospecção para ser inserida nesse novo ensino médio, porque a gente tem aí dados que... infelizmente acontecem situações financeiras com a população por conta de não ter tido uma base, né? Imagina nós, se nós tivéssemos educação financeira, possivelmente, né? Tem gente que teria aí um futuro totalmente diferente, né? A educação financeira foi uma das disciplinas do novo ensino médio que demonstrou sucesso. Ah, maravilha. A tendência, inclusive, é que mesmo com... Desculpa, é que eu falo já acreditando que vai ser revogado, tá, gente? Essa, na minha opinião, eu acho que o ensino médio, de fato, não continua. Mas, se de fato for revogado, a educação financeira, talvez ela se mantenha entre o rol de matérias obrigatórias por causa do nível de importância, né? Uma outra matéria que, inclusive, Rúbia, foi a única disciplina que o governo federal exigiu dos estados que fosse implementada com o novo ensino médio, chama-se Projeto de Vida. Qualquer escola que você for de ensino médio, você até pode encontrar cursos distintos. Sim. Que nem na oficina a gente tem a educação financeira e a neurociência. Em uma outra escola qualquer você pode encontrar gastronomia e robótica, que perfeito. A gente, por exemplo, na Brasil não oferece. Enfim, mas Projeto de Vida é um curso que toda e qualquer escola de ensino médio tem que ofertar ao seu aluno. Isso é uma coisa legal. A ideia, né, inicialmente, é o aluno de primeira série do ensino médio, ele tem que desenvolver um projeto de vida cidadã. Né? Primeiro, ele tem que entender-se como um cidadão brasileiro, né, vivente numa democracia, sobre uma Constituição. E depois disso, lá para a segunda série, já virando para a terceira série, a gente tem um projeto de vida profissional. Né? Então, a ideia é que o aluno chegue na terceira série para fazer a inscrição nos vestibulares, sem dúvida nenhuma do que ele vai prestar. Então, projeto de vida já foi a primeira matéria, né, obrigatória mesmo, no novo ensino médio, e a educação financeira, acredito, né, eu já li inclusive artigos dizendo isso, que mesmo que revogado, a educação financeira talvez se mantenha, né, agora, dentre as outras que foram desenvolvidas, nenhuma outra talvez se mantenha. Porque a ideia, Rúbia, é que volte a ser como era. Ou seja, hoje nós temos 40% das horas aulas, né, voltadas para o novo ensino médio e 60% das horas voltadas para as matérias tradicionais, vamos chamar assim. Né? Por isso, 60%, por isso que teve que cortar algumas, porque não cabia mais filosofia e sociologia em escolas que têm um horário, né, limitado. Que nem escolas particulares, a gente pode abrir à tarde, por exemplo, para dar aula. E nem toda escola pública pode fazer isso. Então, eles tinham, por exemplo, que encaixar todas as aulas de manhã, só que agora, num tempo menor, não coube filosofia e sociologia, então corta. Isso é muito errado para o aluno, é muita sacanagem até com o aluno, né? A ideia agora é voltar 20% só de oferta de novo ensino médio, com, portanto, pouquíssimas horas, com aulas que acredito eu vai ficar educação financeira e projeto de vida, e os outros 80% voltados para as matérias tradicionais. E aí volta ao normal, né? A filosofia, a sociologia, a biologia, as matérias que antigamente nós tínhamos como comum, tomaram esse susto
E agora, foi um susto mesmo, muito né? grande. E acredito que tenha refletido muito em resultados aí de vestibulares, de Enems, porque, gente, é impressionante a filosofia, e daí você não estuda, você não é obrigado a estudar ela, e de repente é cobrado de você em uma prova que vai definir aí a sua carreira, né? Então Sim. fica bem delicada essa situação. Pois é, você me perguntou agora há pouco sobre as diferenças sociais, desigualdades, Exato. né? O que aconteceu? Alunos de escola pública, nesse pequeno período, é verdade, mas tiveram um declínio nas aprovações, porque exatamente não tiveram tanto, né, não continuaram tendo as aulas das disciplinas tradicionais, que nas escolas particulares nunca pararam. Então, e a adaptação das escolas particulares, professora, como é que tem sido? É tranquilo? Como é que é a comunidade escolar? Eles aceitam mais? Ou tem alguma resistência? Ou o pessoal assim, você não tem que fazer determinado, você não é obrigado a fazer determinada matéria, então estou de boa, não vou fazer e pronto, acabou. Como é que é? Bom, falando pela oficina do estudante, né, que é onde eu trabalho, mas tenho amigos em outras escolas, então a gente conversa, a gente acaba sabendo mais ou menos como é que é. Honestamente, Rubia, as escolas particulares de grande porte, né, aqui em Campinas tem diversas, São Paulo, etc., não encontraram muita dificuldade para poder implementar um novo ensino médio, né? A gente sabe que as escolas têm grandes condições, né? Se vocês puderem visitar um dia lá a oficina, será muito prazer recebê-los por lá, mas a gente tem laboratório, de robótica, a gente tem bibliotecas, enfim, é um mundo inteiro ali dentro, se a gente quiser ofertar uma disciplina, a gente consegue desenvolver. Porque as escolas particulares, elas têm um nível, né, financeiro bastante saudável, né? Então, não teve dificuldade no que diz respeito à infraestrutura. Você perguntou também sobre a receptividade dos alunos. Exato. E pais, né? Os alunos gostaram da ideia, né? Porque cai na mesma ideia que eu falei anteriormente. O fato deles terem que escolher uma matéria para fazer alivia um pouco para eles, né? Lá na oficina a gente oferece 2 itinerários formativos. A gente uniu, né, a gente uniu a área de ciências humanas com linguagens e ofertamos cursos como geopolítica, mediação, estudos narrativos, English Language Composition, que é um avanço na língua inglesa. Então a gente ofertou ali e o projeto de vida, né? E por outro lado a gente uniu também as áreas de ciência da natureza com matemática. Aí que está a educação financeira, o laboratório, a neurociência, a estatística tem também, né? A robótica numa outra unidade nossa. Sim. Então os alunos gostaram, porque para eles sai um pouco daquele rol de matérias que eles são do tradicional, né? Da obrigação. Você não acredita que quando sai da obrigação, exemplo, você não é obrigado a fazer geografia, mas eu não quero ir embora agora, eu vou fazer geografia só porque eu não sou obrigado a fazer geografia. Você não acredita que o aluno ele desperta mais interesse referente à matéria quando ele não é obrigado a executar? Eu acho que mais importante, sim, a minha resposta para você tá, é sim, eu acho que ele se sente mais livre para escolher, então sim, ele vai em direção àquilo, funciona, né, isso, que ele gosta, funciona. E mais importante do que isso até é para o aluno se reconhecer dentro das áreas de conhecimento. Exato. Porque os adolescentes, eles fazendo as disciplinas por obrigação, eles vão numa rotina. E adolescente não gosta de rotina. Agora, quando eles podem escolher a disciplina para estudar, aí eles começam a se reconhecer no futuro. Porque se ele escolhe, por exemplo, né, a área de exatas, ele acha que ele gosta de exatas e vai lá e escolhe. E aí ele começa a ver disciplinas que ele nunca viu, áreas, né, assuntos que ele nunca teve, e aí ele tem uma certeza na vida. Gosta mesmo ou eu odeio não, isso, né? Exato. Na verdade, agora eu me reconheci, eu não gosto de ciências exatas, ou eu adoro ciências exatas, entendeu? E no ano seguinte, né, ele pode trocar, né, o itinerário formativo para poder reconhecer a outra área. Então, sim, eu acho que para o aluno isso é uma vantagem. O problema ainda fica realmente nessa comparação particular, né, escolas privadas, com as escolas públicas que não conseguem ofertar aos seus alunos a mesma qualidade de infraestrutura, né, a mesma qualidade de cursos, né, a quantidade de cursos, às vezes ficam um pouco mais limitados. De novo, só queria dizer que eu não estou generalizando, porque sabemos que tem escolas públicas muito boas. Exato. Né? Mas dizendo por mas uma parcela importante. É importante a gente salientar que tem escolas públicas muito boas, mas também tem estados muito pobres. Exato. Né? Então, o que a escola pública de São Paulo pode oferecer para o aluno, de repente uma outra escola pública de um outro estado que tem aí mais pobre, ele não consegue oferecer. Então, essa conta não fecha, né? É um desequilíbrio. Agora, como que
que aprovam uma lei, no seu ponto de vista, né? Aprovam uma lei, determinam tudo que está descrito nessa lei, principalmente essa questão aí, né, de ficar aberto a você escolher ou não a matéria que você vai executar, que você vai estudar, sabendo que tem essa discrepância, né, essa desigualdade entre os estados. Qual é o seu ponto de vista na aprovação dessa lei, que vem aí desde 2017, né, e era para ser finalizada, para ser executada por completo agora em 2024, é isso, né? É isso. Mas eu acho que é um pouco de ansiedade, primeiro no sentido de vamos implementar isso logo porque não podemos mais perder alunos. A preocupação, como eu disse, a preocupação inicial era a evasão do ensino médio. Sim. Só que talvez foi pouco discutido, né? Não posso afirmar qual foi o problema vinculado a isso, mas acredito fielmente que a Câmara dos Deputados, lá em Brasília, senadores... Até porque, Rúbia, quantos na Câmara dos Deputados e quantos senadores são professores? Né? Quantos são educadores? O que eu sei é que tem muito advogado por lá. Sim, né? Cientista social deve ter pouco também. Então, a discussão era com pessoas que pouco têm experiência sobre isso. Agora, né? me abre e aqui... E aí, acho que quiseram tomar decisão rápida para poder resolver um problema, só criaram outro. Mas não foi aberta uma audiência pública nessa época, foi, né? Então, e as pessoas, o Estado, né, o representante da escola, o secretário, o diretor, participaram dessas audiências públicas e deixaram que fosse aprovado dessa forma? Eu sei que eu participei. Que legal. Eu participei, eu deixei minha opinião por lá. Sei de vários amigos, professores, diretores, coordenadores de escolas que também entraram e participaram, mas a audiência era realmente pública, era aberta para qualquer pessoa falar, né? E muita gente foi lá dar a sua opinião. Então, talvez tenha sido um erro também, né? Nós, falando bem honestamente, Rúbia, a gente está num país que tem um olhar muito fraco para a educação, né? Sempre foi assim no Brasil, não é novidade agora isso. Professores nunca foram, né, tão bem reconhecidos, nunca foram tão bem ouvidos. Muito pelo contrário, né, em manifestações, professores apanhavam muito, né? Então, eu acho que é Brasil mesmo, né? Foi pouco ouvido quem deveria ter sido ouvido. E deixou aberto para uma população gigantesca, né, que o Brasil é muito grande. E os executores, repito, lá em Brasília, e principalmente nos estados em geral, pouca experiência com educação, pessoas que estão mais vinculadas com a política, com a preocupação própria, do que com a preocupação do outro, né? E aí essa falta de experiência, a ansiedade de tentar salvar um segmento como o ensino médio, fez com que eles implementassem ali meio que de qualquer jeito e ao longo do tempo a gente conserta. Mas esqueceram que os mais pobres iam sofrer com isso. E sofreram. A falta de planejamento. Exato. Seria? Né? É falta de planejamento que é bem comum também a gente observar quando se trata de Brasil e educação, infelizmente. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a portaria 627, mas antes eu quero saber o seu ponto de vista, então, referente às audiências públicas, professor, né? A gente está falando da revogação do ensino médio, desse novo ensino médio, e aí o senhor me fala que teve audiências públicas, né, para que essa lei fosse construída e fosse aprovada, para ouvir a população. Audiência pública, a gente sabe que é um exercício de cidadania, né? É importante. Mas, exatamente, mas nesse caso, como se trata de educação, o senhor, então, no seu ponto de vista, o senhor acredita que teria de ter sido uma audiência pública, ela convocando os profissionais e representantes dos estados para que os deputados pudessem entender realmente qual a necessidade de cada localidade do Brasil? Eu acho que a abertura, né, para a opinião pública, ela é devida, tem que ter, né? E acho que num primeiro momento tem que ser de fato geral, para a população toda poder expressar a sua opinião, porque vivemos num Estado democrático e de direito. Agora, deveria ter um segundo momento, um terceiro momento, um quarto momento, em que, né, essas audiências fossem voltadas para os profissionais da educação, só, né? Uma vez ouvida a população, ok, sim, uma população importante exato, ouvir a opinião, muito. Com certeza, porque temos aquelas pessoas que desconhecem as ciências, temos aqueles que desconhecem a educação. Mas essas pessoas podem opinar porque vivemos num Estado democrático. Exato. Só que a opinião dessas pessoas que não tem relação, e com todo respeito, tá? Não tem relação com a ciência, com a educação, com o ensino, né? Talvez a opinião delas não deva ter o mesmo peso que a opinião de um professor, um coordenador, um orientador, um diretor escolar. Eu acho que essas pessoas precisariam ter participado mais na linha de frente lá do MEC
entendeu? E, de fato, entrar, né, dar o ponto de vista, colocar suas opiniões, expressar, poder ser ouvido. Né? Como eu disse, professor é pouco ouvido no Brasil. Né? E a gente precisa que os professores sejam mais ouvidos, porque os professores sabem o que estão dizendo. A gente tem um pouco de, até, talvez a palavra seja um pouco forte, Rúbia, mas a gente tem um pouco de preconceito com professores no Brasil. Eu ouço, e a gente não pode usar o nosso, né, convívio como uma reflexão do Brasil inteiro, claro que não. Sim. Mas eu ouço, né, de muita gente que professores têm, é aquela velha discussão, né? Professor é muito esquerdista, professor tem opinião que eu não gosto, a opinião do professor é contra a minha. Mas tem que saber ouvir, tem que saber discutir. O cara está lá, ele está na linha de frente, está na cara dos alunos. Ele está lá com os alunos. Está formando a base, né? Está formando a base. E os alunos estão expressando para os professores o que eles sentem. Ninguém consegue entender melhor os alunos do que o cara que está na frente desses alunos. Ele é, vamos dizer assim, né, a linha de frente para ajudar os seus alunos, os seus estudantes. É ele que vai botar a cara para tentar ajudar aquelas crianças, aqueles adolescentes. Só que esse cara não é tão ouvido quanto deveria, na minha opinião. E ainda mais para mexer em algo, né, que é tão importante para o crescimento do nosso país e, nossa, é educação, né? Educação é base, educação é tudo. Então, vamos mexer no novo ensino médio? Vamos mexer, mas precisamos aí de opinião das pessoas que formam, né, o cidadão. Eu te pergunto isso, eu perguntei referente a essa questão da audiência pública ser, claro, a população ouvida no primeiro momento, mas no segundo momento, os profissionais representantes dos estados, porque teremos mais audiências públicas referente a esse novo ensino médio, né? Então, por isso que eu já quis saber o seu ponto de vista. Nós estamos falando sobre perdas e ganhos do novo ensino médio, com especialista, coordenador do ensino médio da Unidade Brasil, do Colégio Oficina do Estudante, professor Luiz Felipe Tuon. Professor, esse novo ensino médio, as crianças têm, os adolescentes, aliás, é tempo integral, é período integral? Como é que funciona? Depende, né? Nas escolas que podem ofertar horários à tarde, é possível, é plausível até, que eles coloquem horários dessas matérias do novo ensino médio no contraturno, que a gente chama, né? Para que daí, no turno principal, eles consigam oferecer as matérias tradicionais e obrigatórias, que, como eu disse, serão, né, observadas e pedidas nos vestibulares. Agora, existem escolas, Rubia, que não podem oferecer no contraturno porque o horário da tarde é usado para classes também terem aula de matérias tradicionais. E aí eu não tenho classe sobrando para oferecer uma matéria. Então eu tenho que colocar a matéria no período da manhã. É outro ponto que está desconexo, né? É outro ponto que está desconexo. No nosso colégio, a gente oferta as disciplinas do novo ensino médio no online, no modo remoto. Perfeito. Exceto o laboratório, né, neurociência, robótica, que os alunos têm que estar presentes no laboratório mesmo, né? Mas, por exemplo, estatística, por exemplo, a educação financeira mesmo, a gente oferece no modo online, né, que também é uma outra coisa que escola particular não tem tanto problema, porque os nossos alunos pertencem a uma classe social, né, mais elitista, né? Então eles têm acesso à internet, né, 100%, tablets, celulares, computadores em casa, e todo mundo consegue assistir essas aulas. E na escola pública? E os alunos da escola pública, né? Eu não lembro agora o dado, mas nem todos os alunos sequer têm acesso à internet. Exato. Então, assim, quiçá ter um celular, quiçá ter um tablet, um computador em casa, né? Então, essa dificuldade também é muito observada. E a gente fica sempre pensando, de fato, qual é o interesse, né, do poder público sobre isso. Gente, olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar sobre essa portaria, a 627, que gerou um ruído aí, uma série de questionamentos, né? E o professor está aqui para explicar para a gente sobre essa portaria, dar o seu ponto de vista, né? Avaliar o que é benéfico, o que não é. E essa portaria, ela realmente, ela veio por conta do Enem mesmo, né? Tem gente que fala, a portaria veio porque por conta do Enem, porque senão não ia ter Enem e tal. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais e saber o ponto de vista do professor daqui a pouquinho, depois do nosso intervalinho. Fique com a gente, TV Câmara Campinas, e o nosso ponto de vista.
Estamos de volta com o nosso ponto de vista aqui na TV Câmara Campinas. Estamos falando sobre ensino médio, né? Estamos falando, aliás, com o professor Luiz Felipe e agora nós vamos conversar sobre essa portaria que tem dado um burburinho, tem causado um disque-me-disque e agora a gente vai falar com o professor referente a ela. É a portaria 627 de 4 de abril de 2023, que suspende aí os prazos em curso da portaria MEC 521, né, de 13 de julho de 2021, que institui o cronograma nacional de implementação do novo ensino médio. Mas antes do professor responder para a gente, né, sobre essa portaria, a gente precisa explicar para você que portaria não é lei e nem decreto. A portaria é um documento de ato administrativo, ela não é uma lei, ela não está determinando, né? E qualquer autoridade pública, ela pode emitir uma portaria. Claro que a portaria ela tem uma força muito importante, mas eu repito para vocês, não é uma lei, a portaria não é uma lei e nem um decreto, tá bom? E agora que a gente já explicou o que é a portaria, vamos lá, professor, no seu ponto de vista. Essa portaria, né, ela acaba com o ensino médio, o novo ensino médio, aliás, perdão, a portaria acaba com o novo ensino médio? Não, Rúbia, a portaria, na verdade, é uma sugestão, né, do novo governo aí, que entrou no ano passado, para tentar, de fato, proteger, né, os alunos das escolas públicas, como a gente estava falando no bloco anterior, né? A sugestão é levar uma suspensão do que está acontecendo nesse momento. Então, assim, não acaba com o novo ensino médio, porque a tendência é que haja uma outra ideia de novo ensino médio, né? Talvez acabe com o que é hoje. Sim. Né? Na minha opinião, o novo ensino médio que nós temos hoje vai sofrer uma mudança drástica. Eu não sei para que sentido isso vai, mas o ministro, né, o Camilo Santana, né, foi ele quem desenvolveu essa portaria exatamente no intuito de fazer com que as escolas públicas tenham tempo maior para se preparar, né? A preparação do que vai ser o novo ensino médio, ou seja, ele deixou claro de que vai haver uma nova forma para os alunos de ensino médio poderem se adaptar. Ou seja, a ideia de não perder, né, de diminuir a evasão de alunos do ensino médio, ela não morreu ainda. O ensino médio continua sendo o segmento com mais perdas. Só que o novo ensino médio trouxe algumas coisas boas. Demonstrou para os alunos, por exemplo, que eles podem desenvolver habilidades técnicas, né, e poder ter mais sucesso no mercado de trabalho. Né? De repente, eu posso me formar no ensino médio, no ensino técnico, e desenvolver algumas habilidades por causa do novo ensino médio. Então, eu já consigo um emprego mais cedo. Sim. Né? Além disso, também, até me vem à cabeça agora, né, além de desenvolver habilidades técnicas, a gente pode também pensar que os alunos, com as matérias do novo ensino médio, eles também desenvolvem habilidades cognitivas. Né? O curso que eu falei agora há pouco, da neurociência, que é um curso que pertence ao novo ensino médio, ele permite aos alunos o melhor entendimento, né, de colegas autistas, né, colegas com condições, TDAH, que convivem com eles na comunidade escolar, e no passado, né, lidar com isso envolvia muito preconceito, e às vezes as disciplinas atuais do novo ensino médio ajudam os alunos até a lidarem melhor com seus próprios amigos. Perfeito. Então tem coisa boa. Então não dá para a gente simplesmente acabar com tudo isso que foi proposto. Então por isso que eu digo, a portaria ela é uma suspensão momentânea, porque vamos repensar esse novo ensino médio para que em 2025, né, a gente traga, né, uma nova ideia que eu não poderia dizer para você como vai ser, porque ainda está em total discussão no Senado Federal. Né? Se você me perguntar se a minha opinião é sobre revogação, eu acho que sim. Né? O que temos hoje vai ser revogado, na minha humilde opinião. Porque a tendência de voltar a um espectro anterior ao que esse novo ensino médio trouxe, vai precisar aparecer. Porque o que o Unicamp, repito, né? Unicamp, FUVEST e Unesp, e principalmente o Enem, né? Estamos falando aí de um espaço amostral de 4 a 5 milhões de estudantes. Não dá para a gente simplesmente fechar os olhos para isso, né? Então, o que o Enem vai pedir na sua prova, uma FUVEST, que é um vestibular gigantesco também, eles não estão mudando, né, o currículo ali pedido no edital. Sim. Eles ainda estão pedindo as matérias tradicionais num nível conteudista. A Unicamp e a Unesp, é verdade,
tornaram suas provas mais interdisciplinares, né? A FUVEST, USP, agora também em 2023, avisou já que o vestibular de 2025 vai ser mais interdisciplinar também, como a Unicamp. E o Enem já tem essa cara interdisciplinar, né, desde que nasceu, mas a partir de 2009 se tornou uma prova linda, né? Antigamente eu criticava o Enem, admito, né? Uma prova um pouco mais fraca. Mas de 2009 para cá, o Enem se tornou uma prova muito boa. E aí, como eu disse no começo, o Enem não tirou disciplinas como filosofia e sociologia, elas estão lá, né? Então eu acho que essa nova ideia de ensino médio vai ser tentar, né, manter as disciplinas tradicionais nos cursos recorrentes dos alunos de ensino médio, para que todos tenham contato com essas disciplinas que os vestibulares pedem, mas também oferecer talvez uma ou duas só disciplinas, né, paralelas desse novo ensino médio, de modo a desenvolver habilidades técnicas, conseguir entrar no mercado de trabalho mais cedo, desenvolver habilidades, né, psicossociais, para que eles tenham melhor empatia, né, uma lida melhor com as pessoas, né, no relacionamento interpessoal, e que esses alunos não saiam do ensino médio, né, por exemplo, né, questionando algumas coisas que são inquestionáveis, né? A gente brincou lá na nossa escola, né, que um aluno me perguntou, né, professor, por que eu preciso fazer o laboratório, né? O laboratório de Química, Física e Biologia. Sim. Aí eu falei assim, bom, quando você trabalha dentro do laboratório e desenvolve experimentos químicos, né, experimentos químicos, reconhece experimentos biológicos, por exemplo, é quando você vivencia a ciência. E quando vocês vivenciam a ciência, você aprende muito mais do que comigo na sala de aula. Claro que na sala de aula a gente faz de tudo para eles aprenderem, mas é muita teoria. É teoria, na prática, né? É a prática. E na prática, né? Exatamente, a experiência é muito mais vívida, né? E aí eles entendem sobre, por exemplo, né, um assunto que está muito em alta nos últimos tempos, sobre a vacinação, né? A gente mostra algumas reações ali que levam a um processo de defesa pessoal do corpo e tal. Então eles têm contato próximo com as ciências, isso é importante. Eu acho que foi um aprendizado que esse novo ensino médio está nos deixando. Olha aí que maravilha. Agora, seu ponto de vista, foi uma preocupação com o Enem que motivou aí a suspensão do novo ensino médio? Foi, né? Porque o Enem é a porta principal de entrada dos alunos de escolas públicas nas universidades públicas. A gente sempre viveu, e você vai lembrar disso, né, Rúbia? Quem que acessava Unicamp, USP, Unesp, as melhores universidades do Brasil, as federais? Alunos de escolas particulares. Sim. Isso estava muito errado, né? Perfeito, o aluno faz escola particular e entra na frente nas melhores universidades do país, que são públicas. Até um dado agora interessante que eu posso dar para vocês. Das 10 melhores universidades do nosso país, 10 são públicas. Só, assim, se eu não me engano, a 11ª universidade é que vai ser particular. Tem alguma coisa contra particular? Claro que não, gente. Nós temos aqui em Campinas universidades maravilhosas particulares, como a PUC, né, o Mackenzie, mas a gente sabe que o valor mensal é muito alto para a maioria esmagadora dos estudantes, né? E aí veio, né, nesse tempo, nos últimos 15, 20 anos, uma política de cotas que aumentou muito legal, assim, que melhorou muito o aspecto de entrada de alunos, né, de escolas públicas, permitindo esse acesso. E aí veio a prova do Enem, com essa melhora que eu falei de 2009 para cá, essa melhora na prova do Enem, que também se tornou a principal porta de entrada dos alunos de escolas públicas nas universidades federais. E aí, quando a gente olha, né, para o ensino médio, tendo corte de matérias como filosofia, biologia não sendo dadas na escola pública, como é que um aluno vai encarar uma prova do Enem que tem lá 45 questões de ciência da natureza, né, biologia, física e química, se ele não tem estudou. Exato. Então o Enem com certeza foi o grande motivador, né, para essa alteração que vai acontecer no novo ensino médio. Repito, uma alteração. Acho que não vai acabar, né? A portaria está aí para suspender momentaneamente, para que pensemos numa nova forma de ajudar nessa população tão grande. É aquela situação, né, professor? Utiliza o que está dando certo, né? O que não está dando certo, tenta fazer um estudo aí para ver se mantém ou não, e chama as pessoas que detêm aí o conhecimento para poder produzir, né, novos planejamentos, porque é só assim mesmo que vai funcionar. E um dos pontos cruciais também, né, já que você tocou no ponto aí, né, dos professores, dos educadores, das pessoas que estão na linha de frente, um dos pontos também
que a gente está falando de perdas e ganhos, né? Exato. E o que seria um ganho muito espetacular, Rúbia, seria que os professores pudessem ter treinamento contínuo, né? A gente tem, hoje em dia, e eu sempre vou admirar muito aquela pessoa que escolheu a profissão de professor, porque ela é muito digna, né? Mas não adianta muito o professor continuar sendo aquele cara dos, sei lá, começou a trabalhar como professor nos anos 90 e nunca mudou. Mas a gente precisa, né, de atualização, a gente precisa, né, de professor, o tempo todo, né? O tempo todo, né? Eu mesmo me formei pedagogo ano passado, né? Sim, eu sou professor de biologia, porque sou formado em biologia na Unicamp, né? Tenho astrobiologia pela USP, mas eu nunca fui pedagogo. E eu achava isso sempre uma perda para mim, né? Então eu fiz educação ambiental e agora me formei como pedagogo. Então eu, tecnicamente, sempre tentei, né, me atualizar, me manter atualizado e manter, né, as informações atuais na minha cabeça, né? Mas infelizmente a gente vê que nem todo professor pode fazer isso ou quer fazer isso. Os que não podem fazer isso a gente entende, porque às vezes, né, a condição financeira, né, é um pouco menor, a pessoa, né, talvez não tenha respaldo na família, tempo para fazer isso. Mas aqueles que podem e não querem, me entristecem um pouco, né? Porque o cara que escolheu a profissão para ser um professor, ele deve entender que essa profissão ela não tem parada. É que nem médico, né? Guardadas as devidas proporções, claro, né, da importância aí, mas o médico ele não pode parar de estudar. Porque as doenças que ele cuida podem ter mudanças, alterações genéticas são aleatórias, então a gente pode ter mudanças até nos medicamentos que tem que ser, né, receitados lá. Na educação não é tão diferente. Os alunos que você dá aula estão evoluindo. Exato, né? Na minha área, por exemplo, a biologia, poxa, é o tempo todo inovação. É o tempo todo, você liga um jornal, você liga uma revista, está sempre mudando. Sim. A química, a física. Você fala, a matemática não muda tanto, né? Mas pontos de vista, modos de ensino são cruciais. Porque quantas histórias a gente ouve de pessoas que não conseguiram aprender matemática porque não tiveram um bom professor, né? Não tiveram uma boa lida com essa matéria. E é verdade, a matéria ela é muito difícil. Então, se o professor é aquele professor, com todo respeito, né? Mas um professor meio, usando aqui a gíria dos alunos, né? Quadrado, né? Aquele professor que não muda muito, não oferece uma didática diferente, dificulta, com certeza. Então, para o novo ensino médio, como as matérias são muito novas também, o professor precisa se readaptar, se reinventar. Eu vou dar minha aula de biologia, tudo bem, dá sua aula de biologia, mas se você vai dar aula também de neurociência, não é a mesma coisa. Então você tem que ter um treinamento e tal. Eu não estou vendo isso, né, com professores vinculados às escolas públicas, às escolas, né, estaduais. Nas escolas particulares, há essa oferta. Até porque, Rubia, as escolas particulares, elas utilizam, né, sistemas de ensino. Né? Eu estou aqui com o uniforme da oficina do estudante. Nosso sistema de ensino é o sistema Etapa, que dispensa apresentações, é um dos mais conhecidos sistemas do Brasil. E o sistema Etapa nos oferece bimestralmente treinamentos, né? Lá em São Paulo, na sede, a gente vai lá, a gente tem aula, tem palestras, então é muito enriquecedor. Mas eu não vejo, pelo menos assim, né, um contato com os meus colegas de escolas públicas, tenho vários colegas de escolas públicas, eu não vejo a mesma oferta. Mas tem, né? De novo, não quero generalizar. Exato. Eu tenho uma experiência próxima, Rúbia. A minha mãe, ela é secretária de Educação na Itatiba, minha cidade original, né? Eu sou de Itatiba, aqui pertinho de Campinas, né? E a minha mãe, sem querer puxar saco, obviamente, mas ela está fazendo um trabalho magnífico, porque ela está oferecendo esse tipo de treinamento inovador para os professores. Olha aí, que é município, é escola, né, de criança, ensino fundamental, né? Mas, mesmo assim, não importa o segmento, todo professor precisa se reinventar a cada ano. E tenho muito orgulho de dizer isso, que na cidade de Itatiba, onde minha mãe é secretária, o sucesso foi tanto que no último ano Itatiba despontou em terceiro lugar a cidade com a melhor educação pública do país. Só perdendo para São Caetano e para... eu vou esquecer agora. São Caetano... E, enfim, esqueci qual é a segunda colocada. Então, e isso acaba trazendo também, além de estar se atualizando, né, se reinventando, acaba motivando também o professor, porque ele vem com gás novo para a sala de aula, concorda? Eu concordo plenamente. Às vezes, o professor está um pouco acomodado. Então, ele coloca um bloqueio naquela oferta, né? O professor precisa fazer um treinamento novo aí. Professor, precisa se reinventar. Tô te dando aqui uma oportunidade de você assistir uma palestra, né, ou fazer parte de um treinamento
mas os professores, muitos, né, eu conheço vários, alguns estão meio acomodados e acabam não querendo participar disso. Mas é importante que as escolas, até muitas vezes de forma hierárquica, né, seja assim, precise colocar o professor nisso, né, até obrigar mesmo os professores a participarem, para que os professores não se prejudiquem, né, porque muitas vezes eles mesmos não querendo participar desses treinamentos acabam tendo uma qualidade de aula reduzida, né, e a gente sabe que tem bastante professor aí que acaba entrando um no lugar do outro, apesar que, Rúbia, essa profissão, é que eu falei, hoje tem alguns professores aí, né, buscando emprego e tal, mas a tendência é que essa profissão seja uma das menos procuradas. Uma vez eu li, eu não sei se é verdade, porque eu li assim na internet, mas eu li que a profissão professor de criancinha, de ensino fundamental, sim, está entre as profissões que mais, sabe quando é optativa, assim, profissões que você acaba entrando por plena oportunidade, não que você seja formado naquilo, não que você seja preparado para aquilo, poxa, mas profissões que simplesmente entra porque as escolas aceitam. Então é um absurdo se isso for realmente uma realidade. E preocupa muito, né? Preocupa porque a criança é a base, então como que você tem que ser o professor? O professor é o nosso professor, o nome já diz, né? Exato. É o professor, é a base de tudo. E como que... Bico, lembrei. É essas bico, profissões, né? bicos. Bico, aquela situação assim que a pessoa tem outra profissão, mas aí não está executando, então, eu vou ali, vou fazer um bico. Não, aí, isso é um absurdo, você acredita nisso? Né? Vou fazer um bico, e aí entra como professor de criança. Lamentável. Então tem escola que aceita, né, o profissional ali sem apresentar um currículo de pedagogo que seja, né? Então é muito preocupante. E aí eu retorno àquela pergunta, né? Até que ponto há interesse do poder público, né? Essa discussão ela é muito ampla de verdade, porque a gente nunca viu de verdade um interesse significativo na educação no Brasil. Será que o poder público de fato está interessado que a população seja estudada? Né? Será que o poder público, de fato, está preocupado que a população seja experimentada, né? Tenha conhecimentos biológicos, físicos, matemáticos, históricos? Olha a importância disso, né? Um aluno de 16 anos, que é a minha área lá, ensino médio, né, na oficina, você acha que um aluno de 16 anos ele não tem que ter conhecimento pleno da história do Brasil? Exato. Né? E nem todos têm. Nem todos têm. Né? E isso é altamente preocupante. Exatamente, bem preocupante. A gente está falando de um assunto bem polêmico, né? Que é o novo ensino médio, e aí tem essa portaria 627. No documento, a portaria 627, ela resolve suspender os prazos, né? Que tratam aí de diversos artigos, entre 4º, 5º, 6º, da portaria do MEC 521, de 13 de julho de 2021. Então, olha só, 2017 a lei, né? Aí agora era para a lei ser executada por inteira, completa. Então, veio aí essa portaria de suspensão, né? Do cronograma. É o Cronograma Nacional de Implementação do Novo Ensino Médio. E tem aí um prazo de 60 dias para conclusão, né, de todo esse estudo, porque ela foi suspensa porque vai ser estudada, né? E aí vai ter uma consulta pública para avaliação da reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio, né? O senhor acha que esse prazo, olha só, vamos lá. Ponto de vista, tá, professor? Claro. 2017 a lei, né? Aí veio com portarias e pandemia e decretos, enfim. A lei começou em 2017 para ser executada por inteiro, completa em 2024. Isso. Mas agora houve aí essa revogação, né? Então, de 2017 para 2024, e agora nós temos 60 dias para fazer o ajuste, né? Para poder lançar aí novamente o novo ensino médio. Ajuste de alguns artigos, enfim. O senhor acredita, no seu ponto de vista, esse tempo é suficiente para se ajustar a algo que vem caminhando a passos lentos desde 2017? Infelizmente, não. Eu acho que 60 dias, 2 meses aí, é um tempo para o tamanho do Brasil, né? Para a quantidade de pessoas que está liberado para opinar, a quantidade de pessoas envolvidas na formação, né, do novo ensino médio, lá no MEC, na linha de frente do MEC, eu acho que é um tempo pouco viável. Mas por que eles
falam em 60 dias, na minha opinião, é porque eles já têm isso pronto. A ideia final, né, o que eles vão de fato oferecer, eu acredito que já está semi-pronto. Né? Eles querem ouvir, talvez tenha algum ganho, ouvir de fato, mas eu acredito que, né, o governo atual já tenha a ideia firmada, assim, formada, um planejamento talvez que favoreça as escolas públicas, mas vamos ouvir, vamos procurar pensar e discutir em 60 dias para até a gente implementar isso. Então é pouco tempo, né? E eu entendo que por ser pouco tempo, acredito eu que é porque já tenha algo pronto ou semi-pronto para ser implementado ali na frente. Né? Atualmente, estamos falando, como eu disse, né, de 4 grandes áreas do conhecimento. Sim. As áreas da linguagem, onde você tem literatura, gramática, redação, inglês, educação física. A área das ciências humanas, onde você tem história, geografia, filosofia e sociologia. A área da ciência da natureza, que é a minha área, né, biologia, física e química. E a área da matemática, né, que a matemática fica sozinha mesmo, né, porque ela é hoje vista como uma outra forma de linguagem. Não tem a área de linguagens, então também tem a área da matemática, que é uma linguagem única. Nessas 4 grandes áreas, então, há um rol de matérias que você precisa discutir como combiná-las para formar cursos, né, do novo ensino médio que possa ser mostrado para os alunos escolherem. Como, né, que em 60 dias eu vou desenvolver cursos adaptativos, cursos técnicos, porque faz parte, eu falei 4 grandes áreas, mas tem uma 5ª grande área também, que é o ensino técnico. Né? O ensino médio hoje, as escolas podem ofertar o ensino técnico em paralelo com o ensino médio regular. Né? E aí, como é que eu vou em 60 dias tomar decisões tão amplas acerca de 5 enormes áreas do conhecimento, com cursos que têm que ser tão precisos para que os alunos escolham e não desistam? Que é essa a idea. A ideia é a não evasão. A não evasão, né? Exato. Então, eu acho que é pouco tempo, sim. Em 60 dias, a gente não conseguiria desenvolver, a não ser que tenha algo já, né, planejado, que é o que eu acredito, né? Que educação financeira fique, projeto de vida fique por aí também, e talvez alguns outros cursos relacionados a essas grandes áreas que eu citei. Então, quando eles falam que vão abrir consulta pública, acho legal, mas eu não sei de fato que peso que vai ter isso. Né? Então, e as consultas públicas, né, para agora, para essa portaria, são 60 dias, né? Então, as consultas públicas não foram abertas ainda. Eu fiz uma pesquisa na internet agora há pouco e não tem data definida para essas consultas públicas. O que tem é outro burburinho de que esse novo ensino médio, né, esse planejamento, essa execução, possa acontecer só em 2025. E aí, sim. Como que fica? Do seu ponto de vista, isso é bom, é ruim? Olha, o fato de ser em 2025, exato. Você diz, eu acho que tá tudo bem ser em 2025, porque 2024 já está rodando como 2023. Né? Não dá para mudar agora, de fato. Sim. Já começou o ano. A gente lá na oficina, por exemplo, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa que o ano passado. E eu não posso agora, por exemplo... Né, existe essa possibilidade? Da revogação acontecer imediata? Imediata, e aí ter que mudar todo o planejamento de ensino? Difícil. Uma escola não funciona assim. A escola já está planejada o ano inteiro. Eu tenho o calendário todo da nossa escola pronto até o dia 31 de dezembro. Perfeito. Entendeu? Então eu não posso, com a quantidade de pais que eu tenho naquela escola, né, depois de tudo que nós falamos que vamos ofertar, aí o governo bloqueia e eu tenho que tirar tudo dos alunos isso. Eu não posso fazer isso. Mas acho que eles não vão fazer isso mesmo. Por isso que eles avisam. Tem 60 dias, acho que, para rediscussão. Talvez até, Rúbia, depois dos 60 dias que eles abrem a consulta pública, entendeu? E aí replanejam tudo isso para 2025, né? Até meses antes ali, novembro, talvez dezembro, eles soltam como deverá ser o ensino médio em 2025. Aí todas as escolas, particulares ou públicas, sim, assumem essa responsabilidade a partir do ano seguinte. Agora não teria como, se eles mudassem agora, a gente não teria como fazer essa mudança. Tem que ter um tempo de adequação. Seria uma guerra, né? É um tempo de adequação que precisa isso, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que, enfim, conversar com os professores, como eu falei, na instalação de treinamentos e palestras específicas. Depois a gente tem que conversar com os alunos, conversar com os pais dos alunos, porque ninguém melhor que os pais para ajudar os alunos a escolherem o que eles vão seguir. Né? Então a gente tem toda uma reunião de pais para conversar com essa comunidade escolar, como você falou, e depois a conversa com os estudantes.
né, de modo que é algo muito centrado. Né? A gente não pode simplesmente fazer todo esse combinado com a comunidade escolar e depois abrir mão. Né? Falar, olha gente, agora mudou e vai ser diferente. Não, isso tem que ficar, é um contrato de 1 ano. Certo. O impacto que toda essa... isso que está indefinido, né? Mas é indefinido, vem de uma longa data, é isso que eu não consigo compreender muito bem, né? Desde 2017, e aí vem se trabalhando, e aí chega no momento, no momento X ali, ainda está indefinido. Qual impacto isso traz para a comunidade escolar como um todo? Eu acho que o impacto principalmente está no futuro mercado de trabalho, né? Porque o aluno fica perdido, o governo não define o que vai ser, e não é uma crítica específica a este ou ao anterior governo. Sim. É uma crítica que eu faço ao histórico da educação no Brasil. Eu tenho 41 anos, eu não lembro de quando houve um governo, sei lá, que se preocupou verdadeiramente com a educação brasileira, né? E aí o impacto é o atraso na vida desse estudante, que não sabe o que vai estudar e acaba, Rubia, honestamente, focando naquilo que o vestibular vai pedir. Ou seja, no tradicional. Entendeu? Então, qual o valor de fato, né? De novo, eu admiti aqui ao longo da nossa apresentação, né, que tem muitas coisas boas que foram aprendidas nesse novo ensino médio, mas ainda talvez pouco relevantes, porque os principais vestibulares, o Enem, ainda não discute nem sequer mudanças na prova, né, nesses vestibulares, que abordem esse novo ensino médio. Não tem. Então, o aluno acaba meio perdido ali nessa discussão toda. Não há decisão do governo, o que o aluno vai fazer? Bom, vou focar aqui no Enem, vou estudar o que o Enem vai pedir. E aí cai no tradicionalismo de novo. E o tradicionalismo, de novo, é rotineiro. E a rotina o adolescente não gosta. O que o adolescente faz? Muitos deles, né? Evasão, acabam saindo do ensino médio. Até por isso que eu também estava lendo, né, preparando aqui para vir para a entrevista, e eu estava lendo que após, né, a entrada do novo ensino médio de 2021, 2022, que as escolas podiam testar ainda, era tudo um teste, tudo rolando ali, houve uma diminuição, mas muito pouco significativa. A evasão escolar em 2020, se eu não me engano, estava em 7,2% dos alunos, né, de 15 a 17 anos aí que entram no ensino médio. E após o novo ensino médio, caiu para 6,9%. É muito pouco ainda. A gente está com um nível de evasão do ensino médio, né, que parece baixo quando eu falo 6,9, 7,2, mas não é, gente. O certo é 0. Né? O certo é 0. Nenhum aluno pode sair da escola. O aluno tem que completar a sua formação no ensino básico para poder, né, ter uma perspectiva de futuro numa universidade e da universidade para o mercado de trabalho. Né? E isso, eu acho que é esse o ponto que você me pergunta, esse é o principal impacto. O aluno não se vê ainda preparado para um futuro no mercado de trabalho. E muitos ainda vê o quê? A oportunidade de trabalho agora. Então, realmente, ainda é melhor para muitos sair do ensino médio e começar a trabalhar mais cedo. Mas a gente sabe, né, que a chance, eu não vou lembrar agora o dado exatamente, mas a chance de uma pessoa, né, arrumar um emprego tendo uma formação universitária, ela é ainda bastante maior do que a chance de dessa pessoa encontrar um emprego sem o diploma universitário. Né? O ensino técnico ainda ajuda, mas também sabemos que, em perspectiva salarial, né, a pessoa que tem formação técnica apenas, com todo respeito, que acho que é super importante que tenhamos também uma visão muito apreciadora do ensino técnico. Perfeito, claro. A gente ainda peca nisso, mas o ensino técnico, por mais que seja extremamente importante, ainda não apresentam uma perspectiva de salário mesmo tão boa quanto o ensino superior. Não vai ter. Então, por isso que é legal o aluno, tudo bem, faz o ensino técnico, pode até arrumar um emprego. E, às vezes, o local em que arruma um emprego paga uma faculdade para ele. E aí o ganho é completo. Né? Mas aí voltamos também à fala do interesse. Né? Muitos alunos, muitos estudantes, eles não têm esse devido interesse. E aí param no ensino médio, param no técnico e poucos chegam na universidade. Então, falando em ensino técnico, né? Ele foi inserido nesse novo ensino médio, e aí com a inserção do ensino
técnico veio aí também a questão das matérias optativas, né? Será que foi para equilibrar isso, no seu ponto de vista, esse ensino técnico, né? Como que ele tem sido acolhido pelos alunos? Como que tem sido esse trabalho com os alunos nessa parte do ensino técnico? Sim, perfeito. Antigamente, os alunos eles tinham as aulas do técnico, né, muito voltadas para a área específica ali, vamos dizer, sei lá, fazer o técnico em elétrica. E o cara tinha aula de matemática, física e pouquíssimas aulas, né, de, sei lá, de biologia, de história, às vezes nem tinha. Existiam escolas que nem ofereciam essas aulas. E eu, nossa, perdi a conta de quantos alunos eu recebia em curso pré-vestibular, porque fazia o ensino técnico, não tinha, tinha uma boa base daquelas matérias. Específico. Mas não tinha boa base das outras disciplinas. Porque o vestibular não é específico, é aberto, é amplo. O vestibular vai sempre pegar de todas as áreas, não tem jeito. Então, essa ideia atual é boa, que é, à medida que o aluno faz o ensino técnico, ele também assiste às aulas das outras matérias em uma carga bem maior do que antigamente. Alguns reclamam, claro, porque é muito cansativo. Né? Eu estou trabalhando, estou estudando no técnico, alguns já fazem parte, né, de um mercado de trabalho, já entram, mas mesmo assim tem que assistir às aulas das outras disciplinas. Mas, pelo menos, prepara melhor esses alunos para encarar o vestibular. Então, né, na minha opinião, o ensino técnico foi uma boa perspectiva que o novo ensino médio trouxe para próximo dos alunos. Muitos alunos não tinham nem sequer conhecimento do que era o ensino técnico. Na escola particular, principalmente, porque na escola particular eles não se veem, né, trabalhando tão cedo. Né? De novo, né, trata-se de uma classe social um pouco mais elitista. Então eles não veem a necessidade de trabalhar tão cedo. Mas alguns gostaram de ficar sabendo, gostaram de conhecer, a gente ajuda, a gente indica até. Né? Porque, claro, mas vocês são escola particular, vocês indicam para outra escola. Não, a gente indica que o aluno seja feliz, que a família tenha sucesso. Né? Então, se para a família vale a pena aquele aluno já entrar no ensino técnico, então que vá ser feliz ali. Né? Mas a gente sempre alerta. Né? Se você vai fazer o ensino técnico, nunca perca o foco das disciplinas paralelas ao seu curso. Porque se você está numa área de exatas, você vai ter muita física e matemática. Mas você não pode deixar a biologia e a história para trás, porque o vestibular vai te engolir. Né? Você vai tentar fazer uma prova do Enem sem ter uma base de história, uma base de literatura, sinto muito, não vai conseguir passar. Então, é uma boa ideia que foi dada, né? E acho até que, talvez, dentre esse escopo, né, do novo ensino médio, talvez essa parte do técnico seja a que menos será modificada, na minha opinião. Porque ela já está, né, bem desenvolvida. O que realmente, e bem aceita também. Bem aceita também, sim. A população, em geral, gosta, né, até famílias prezam muito por isso. Bom, o mercado de trabalho sempre acaba contando mais alto, né, Rúbia? Exatamente. Independente aí da comunidade escolar, nas classes mais altas, um pouco menos essa importância do técnico, mas nas classes sociais, que é a grande maioria, né, as classes sociais um pouco mais carentes até, o ensino técnico é visto como uma saída mesmo, né? Uma saída que salva a família muitas vezes. Muito bem. E a previsão aí, qual que é a expectativa para o Enem agora com essa questão, né, do novo ensino médio, pessoal com essa revogação aí, pessoal querendo saber o que vai acontecer, e qual que é a expectativa? O que se fala, né, no ambiente escolar referente ao Enem deste ano? Claro. Olha, se você, assim, quer saber assim, a realidade, na minha opinião, eu conversei com muitos alunos, inclusive alunos de escolas públicas. A gente tem acesso, né, a escolas públicas, eu já dei palestra em escolas públicas, mesmo sendo da oficina e tal, às vezes a gente entra também, e na verdade eles estão felizes, sabia? Sério? Porque eles estão vendo que eles vão voltar a ter todas as aulas que o vestibular, que o Enem vai pedir. Exato. Então o medo que eles tinham, muito real, era de que como é que eu vou encarar o Enem sem a aula de sociologia? Como é que eu vou encarar o Enem sem a aula de biologia devidamente? Eu vi até escola que não dava aula de física, né? Como eu disse, era matemática e português. O resto, assim, poucas horas que obviamente não eram suficientes. Então eu acho que para a população geral de alunos de 15 a 17 anos aí que prestam o Enem, né? Eu acho que para eles é uma felicidade essa mudança. Vamos chamar de mudança no novo ensino médio. Porque como eu disse, né, eu não acho que vai revogar e acabar. Não, revoga o que tem agora para fazer algo novo.
mas pelo menos a parte boa é que vai voltar a ter toda a oferta de cursos tradicionais para todas as escolas e, portanto, todos os alunos, né, vão ter, não vou dizer igualdade ainda, Sim, né, porque a gente sabe que não é a realidade essa, mas eles pelo menos vão ter contato com os cursos devidos que o Enem, né, vai pedir. As matérias todas estarão lá para eles estudarem e acho que isso vai ser bem feliz para eles. Não vai deixar de ter aula, né, de uma matéria tão importante que o Enem vai pedir, eu nunca vi. Então eu acho que essa é uma felicidade para os alunos. Eu acho que eles estão felizes de saber Que essa maravilha, mudança. maravilha. E eu estou feliz em ter você conosco aqui e trazer bastante informações, né, para esse público que fala de educação, que vive educação, o pessoal que está se preparando, né, para o Enem, o pessoal que vai prestar vestibular, o pessoal que está entrando agora no ensino médio e com toda essa dúvida, né, sobre o que vai acontecer. Tem gente que pensa que, vou extinguir o ensino médio, o que vai acontecer, né? Eu lembro quando foi inserido o 9º ano, né? E aí teve também ali um burburinho e agora, mais uma vez, essa situação, daí já entra em conexão também com a questão do Enem, né? E aí o pessoal fica, assim, perguntando o que vai acontecer, né, realmente. Então, a gente está aqui para explicar para as pessoas de casa que isso aconteceu, por quê? Para que medidas mais assertivas sejam tomadas referente ao novo ensino médio. Perfeito. É isso, professor? Perfeito, Rubel. Eu acho que é isso mesmo. Eu acredito, apesar, né, de, como eu disse no passado, não saber, agora há pouco, né? Não saber qual é o verdadeiro interesse do poder público. Sim. Mas eu acredito que a tentativa é melhorar. Né, evitar a evasão dos alunos, proporcionar aos alunos melhores condições para trabalhos técnicos, né, desenvolvimento de habilidades psicossociais e encarar o vestibular. Então, eu acho que quando o poder público conseguir angariar, né, essas três partes aí, né, tanto o técnico, o tradicional e o novo, né, vamos chamar assim, Sim. Que consiga atender o vestibular, mas também consiga desenvolver no aluno, né, um bom desenvolvimento geral, interpessoal, e também, né, a ideia de não sair da escola, que eu acho que é o principal ponto que eles se apegam. Eu quero acreditar que seja isso que você falou, né? Tentar fazer as escolhas certas, né? Já que estamos mudando, é para melhorar, é para fazer as decisões assertivamente e vamos acreditar, né, que vai melhorar. Até mas porque a gente tem que esperar mesmo, não tem jeito. Exato, até porque isso impacta em tudo no país, né? Na economia, em tudo, porque é a base, é a educação, é a escola, e aí vem, são os profissionais aí do futuro, né? do futuro. Exato, você percebe, né, que quando a evasão do ensino médio era, assim, foi o apogeu, acho que chegou a coisa de 8, 9%, a gente também teve os maiores índices de criminalidade. Olha aí. Você percebe? Economia, então uma coisa tem a segurança, ver com a outra, não tem jeito. A educação, como você disse, a educação ela é a base para todos os outros segmentos. Eu falei da medicina agora há pouco, dos médicos e tal, e assim, com todo respeito, obviamente, a essa área que talvez seja mais importante, porque ela lida com a vida, né? Mas mesmo os médicos precisaram de um professor, precisaram passar, né, da educação. Então, que seja dado a verdadeira importância a isso. Esse é o meu desejo, com certeza. E que tenhamos pessoas lá que possam fazer um planejamento assertivo, né? Para que os nossos alunos não fiquem aí nessa dúvida, que não gere tanto burburinho assim e que possam seguir aí a vida acadêmica e ser grandes profissionais que com certeza vão fazer a diferença lá na frente no nosso futuro. Perfeito, porque é triste, né? A educação ficar assim nesse chove não molha. Exato. Né? Fica sempre a dúvida. É uma pasta que ela precisa ser assertiva, né? Ou é 8 ou é 80, porque define o futuro, define o caminho. E se fica nesse chove não molha, nessa indecisão, os próprios estudantes vão ficando inseguros. Exato. E ninguém ganha com um estudante inseguro. Na verdade, a gente precisa que os adolescentes sejam seguros de si. A gente já está, entre aspas, né, cansado de insegurança com os nossos adolescentes. Sim. Eles estão muito despreparados, porque a pandemia veio para piorar tudo isso. O adolescente já é naturalmente despreparado, claro, normal, é natural. Está chegando agora. Está chegando agora. Né? Mas antigamente, e eu falo com todo respeito aos atuais estudantes, meus queridos alunos, né? Atualmente está um pouco pior por causa da pandemia. Exato. A pandemia deixou um legado extremamente trágico, desestruturou. Então os alunos eles estão despreparados, eles têm medo, né, de encarar o vestibular. Exato. Antigamente a gente, claro, né, nervosismo sempre teve, mas a gente ia encarar o vestibular, eu via nos alunos,
né, um pouco mais de segurança, porque eles tinham a base formada. Hoje a pandemia quebrou essa base, os alunos chegam inseguros, muitas condições depressivas, ansiedade bizarra, né, TDAH, condições, né, de saúde que os alunos se demonstram por causa dessa base perdida na pandemia. Sim. Então isso não ajuda, né? Essa insegurança passada pelo Ministério da Educação, esse chove não molha do que vai ser o novo ensino médio, só prejudica. Então que a decisão seja rápida e que seja assertiva, como você falou. Rápida e assertiva. Né? Gente, estamos encerrando o nosso ponto de vista, viu? E tinha muito mais para conversar ainda, mas a gente já está extrapolando o tempo. Nós falamos sobre perdas e ganhos do novo ensino médio com especialista, coordenador do ensino médio da Unidade Brasil, do Colégio Oficina do Estudante, professor Luiz Felipe Tuon. Professor, muito obrigada pela sua participação, gratidão mesmo, viu? E obrigada aí por compartilhar com a gente. Às vezes a gente está do outro lado, né? E a gente não sabe muito o que se passa no ambiente escolar e é importante a gente trazer o ponto de vista de uma pessoa que está vivenciando a situação no dia a dia. Muito obrigada, gratidão. Imagina, Rubio, eu que agradeço, foi um prazer imenso participar aqui com vocês, gente. Muito obrigado. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui e lembre-se, né? Não esqueça o novo ensino médio, ele não vai acabar. São só alguns ajustes. Combinado assim? Olha, desejo a você um bom feriado. Se cuide, tá? Se for para a estrada, preste muita atenção. Já sabe, daquela que a gente sempre fala, né? Se beber, não dirige. Sempre tem aí o motorista da rodada. Cuide-se com carinho. E continue na programação da TV Câmara Campinas. Grande abraço para você, bom final de semana e bom feriado.